Olá, alunos! Vamos agora resolver a atividade 12 do caderno Trilhas de Aprendizagens, Matemática do 8º ano, página 79. Chegamos à última atividade desse caderno, a atividade 12. Que bom que chegamos ao final. Vamos lá, vamos finalizar com excelência essas atividades aqui. Espero que vocês tenham tentado fazer. O assunto da atividade 12 é geometria plana. No item 1 ele diz o seguinte, leia com atenção e resolva as situações problema a seguir. O item A partir da origem, vamos lá. Gente, origem, aqui nós temos um plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado pelo eixo X, que fica na horizontal, eixo X, e o eixo Y, que fica na vertical. Tá, gente? Então, horizontal, vertical. À direita do eixo X, a gente tem os números positivos. À esquerda, todos os números negativos. E esse eixo, ele continua, ele é infinito, para ambos os lados, direita e esquerda. Aqui para cima, nós temos os números positivos e para baixo, temos os negativos, no eixo Y. A partir da origem O do plano cartesiano, desloca-se 2 unidades para a direita. Então, a gente está aqui, a gente vai seguir as orientações do enunciado. A gente está aqui na origem, ponto O, ou 0. Também pode ser o 0, do eixo X. A gente vai deslocar 2 unidades para a direita. Então, direita, 1 unidade, 2. Desloquei as 2 unidades. Vim parar aqui no 2. Em seguida, 3 unidades para baixo. Vamos deslocar 3 unidades para baixo. 1 unidade, tá? Esse espaço aqui é equivalente a 1. 2 unidades, 3 unidades. Para onde que eu parei? No ponto R. E finalmente 3 unidades para a esquerda. E a gente vai deslocar agora 3 unidades para a esquerda. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Viemos parar aqui, no S. Tá certo, gente? É dessa forma que vocês têm que fazer aí. Deslocar dessa forma aqui. Cada unidade equivale a um espaço desse aqui. Tá? Vamos para a página 80. Ele fala o seguinte na página 80. Usando esse exercício que você acabou de resolver. Qual é o ponto de chegada? Você chegou onde? A gente chegou no ponto S. Então, o ponto de chegada é o S. Você vai responder assim, o ponto S. Esse é o ponto de chegada. Agora ele pergunta para você o seguinte, no item B, ele já muda de assunto, a gente não vai mais utilizar aqui o nosso plano cartesiano, tá? Por enquanto vamos deixar ele guardado, a gente vai utilizar mais para frente. Uma pirâmide de base pentagonal tem quantas faces triangulares? Então aqui, a base da pirâmide é pentagonal. Pentágono, vocês já viram pentágono? Pentágono tem esse formato aqui, Pentágono. Tá? Aqui é a base vai apoiar no chão. Vamos pensar dessa forma. Então, na base eu vou subir as faces da pirâmide. Então, aqui vai subir uma face. Aqui vai subir outra. Aqui vai subir mais uma. Tá, mais uma face. Aqui outra face. E aqui mais outra face. Essas faces elas vão se encontrar em um único ponto lá da pirâmide. Elas vão se encontrar em um único ponto da pirâmide. Então, pensando nessa pirâmide que tem a base dela, um pentágono, quantas faces eu tenho que subir aí? Se você respondeu 5 faces, você acertou 5 faces. Porque, cada lado do pentágono aqui é uma face que vai encontrar em um único ponto da pirâmide, que é o topo da pirâmide. Tá certo, gente? Então, era para fazer isso. Isso aqui é para você relembrar o trabalho que a gente faz com sólidos geométricos. E a gente vai voltar nesse assunto mais para frente. O item 2, ele dá uma situação problema. Vamos ler. Simone fez o desenho a seguir para representar o trajeto de sua casa ao parque, indicando os ângulos que realiza no percurso. Então, ele vai tratar de ângulos, o assunto que vem para a gente agora. Então, aqui é a casa da Simone. A Simone, ela sai da casa dela, aí
no ponto A ela faz um ângulo de 120 graus, no ponto B um ângulo de 100 graus para ir para o B de novo. Ó. Aqui na verdade deveria ser C, ó, ponto C, tá? Deveria ser o ponto C, porque pela sequência A, B, C, D. No ponto D ela faz um ângulo de 90 graus, tá? Então a gente tem um ângulo de 120, um de 100, um de 60 e um de 90 graus, chegando ao parque. Nesse desenho, o ângulo reto é encontrado no vértice identificado pela letra. Aí, aqui o aluno precisa saber a definição de ângulo reto. Ângulo reto é todo ângulo que mede 90 graus. É chamado de ângulo reto. É esse ângulo aqui, ó. E onde a gente encontra esse ângulo? Em tudo que tem quina. Por exemplo, na janela da sua casa eu tenho um ângulo reto, 4 ângulos retos. Se a janela da sua casa é quadrada ou retangular. Na porta da sua casa, se ela for uma porta retangular, eu tenho também 4 ângulos retos. A gente vai indicar ângulo reto por um quadradinho com uma bolinha dentro, tá, gente? Então, qual é a letra que indica o ângulo reto? É a letra D. Então, aqui a resposta seria D, ó. A letra D. Tá certo, gente? A gente vai agora para a página 81. E na página 81 ele fala o seguinte, o exercício 3, o item 3. Ele pede para você, observe os quadriláteros. Quadriláteros têm 4 lados, representados na malha quadriculada. Então aqui eu tenho os quadriláteros representados nessa malha quadriculada. Qual desses quadriláteros é o quadrado? O que você tem que saber? Que um quadrado tem os 4 lados iguais, 4 lados iguais. E ele tem 4 ângulos retos. 4 ângulos retos. O que é um ângulo reto? Que mede 90 graus. E aí vamos então analisar. Aqui tem 4 lados. Todos têm 4 lados, só que não são iguais. Ó. Os 4 lados desse aqui não são iguais. Desse aqui também não são iguais. Desse aqui você olhando, que é um losango, parece que são iguais, os ângulos são diferentes. E quem é o quadrado? É exatamente esse aqui, ó, o 3. Olha que questão fácil. Então, qual desses quadriláteros é o quadrado? É o terceiro. É o quadrilátero que representa um quadrado. O item 4. Qual desses desenhos é um quadrilátero? Quadrilátero, como eu falei, tem 4 lados. Quantos lados tem aqui? 5. Então, não é. É um pentágono. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o único que tem 4 lados é esse losango aqui. 4 lados. Então, ele é o quadrilátero. Tá certo? Indo para a página 82, questão 5. Em relação às medidas, em relação às medidas dos lados, como é denominado o triângulo ABC? O triângulo ABC, ele tem 1, 2, 3, triângulo tem 3, só que são 3 lados iguais, mesma medida. Qual é o nome que eu dou para esse tipo de triângulo? Isósceles. Então, esse triângulo, por ter os 4 lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Aí tem o escaleno, que são os 3 lados diferentes, e o equilátero, que tem todos os lados iguais. Na verdade, gente, desculpa aí, ó. Desculpa mesmo. Aqui eu fiz uma confusão, olha, a gente também se confunde. Aqui não é isósceles, aqui é equilátero. Equilátero. Por que é equilátero? Porque ele tem os 3 lados iguais. Equilátero. Aí, ó, isósceles. 2 lados iguais. Escaleno. Todos os lados diferentes. E o equilátero, todos os lados iguais. Tá? Desculpa, na hora de falar aqui eu falei errado. Eu pensei de forma correta e falei de forma errada. Tá? Ignorem isso. Então, esse triângulo aqui, de acordo com a medida dos seus lados, é chamado de triângulo equilátero. Tá? Não esqueçam disso, não se confundam. O item 6, o item 6, ó. Essa ilustração representa a armação do telhado de uma casa que está sendo construída. Qual é a medida do ângulo de abertura do telhado representado pela letra X? Um triângulo. O que vocês precisam saber em um triângulo? Que a soma de todos os ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui mede 30. Então, 30 mais o outro 30 mais o x tem que ser igual a 180 graus. Eu monto essa equação
do primeiro grau. Eu somo 30 mais 30 dá 60. Em uma equação do primeiro grau, o número vai passar para o lado de lá, o x fica sozinho. Quando passa para o lado de lá, passa subtraindo. Então fica 180 menos 60. 180 menos 60 é 120. Então o ângulo representado pela letra x, ele mede 120 graus. Tá certo, gente? O item 7. Esse molde foi utilizado para construir um prisma. Qual é o número de vértices desse prisma? O que é vértice? Vértice é esse ponto aqui de encontro de um lado com o outro. Tá? Então, quantos vértices esse prisma tem? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Você vai escrever aí 6 vértices. Seis vértices. Tá certo? É o ponto de encontro das linhas que formam a figura. O item 8. O triângulo ABC foi desenhado no plano cartesiano. Quais as coordenadas do ponto ABC? Ele quer as coordenadas do ponto ABC. Ele volta para o plano cartesiano. As coordenadas de um ponto, elas são formadas pelo valor do x e pelo valor do y. Sempre o x vem primeiro, o y vem depois. Tá certo? Então ele quer do A. Vamos lá, vamos determinar do A. Aqui, ó, o A. O A, se você deslocar para cá, deslocou uma unidade. Então aqui é o menos 1. E aqui você deslocou quantas unidades? Você deslocou uma, duas. Então aqui é 2. Positivo. Então, as coordenadas do ponto A são menos 1 e 2. Sempre o x primeiro, o y depois. Você vai para o ponto B. Vamos lá, ponto B está aqui. Você vai olhar no x. Quantas unidades você deslocou no x? Ó? Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então aqui o x do ponto B é 4. E o y? Vamos lá no y. Deslocou 1, 2, 3. 3. Então 4 e 3. Então 4 e 3. E o C? Como que eu determino o par ordenado do ponto C? Você vai no x aqui, vai ver quantas você deslocou para chegar no C. Ó. Deslocou 1, deslocou 2, deslocou 3. Então 3 no x. E no y? No y, você vai olhar no y aqui e vai até o ponto C. Ó. No y, você deslocou uma unidade negativa. Uma unidade negativa. Então, menos 1. Esses aí são as coordenadas do ponto A, B e C. E a gente termina nosso Trilhas de Aprendizagem, volume 1. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Google Classroom para eu ajudar vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.